Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. E eu quero começar o programa de hoje estudando um pouquinho o versículo 18 do capítulo 7 de João. Diz assim, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Sabe, eu gosto muito dessa descrição de amor que Jesus apresentou e com esta descrição podemos responder a mais uma das perguntas que são básicas no nosso estudo. Quem é Jesus? Jesus é a verdade. No capítulo 14, no versículo 6, Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 18, lemos as seguintes palavras de Jesus, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. É isto o que Jesus tem a dizer sobre a verdade, e é assim que ele se autodefine como a verdade e identifica o seu ensino com a verdade. Jesus é caracterizado como um homem da verdade porque ele não fala de si só, nem faz o que é do seu interesse. Como já vimos, ele é um com o Pai. O Pai lhe diz tudo o que ele deve fazer e dizer. E o Pai lhe disse para anunciar a verdade. O Pai o capacitou para isso. Foi exatamente isto que Jesus fez e por isto ele é a verdade. E não existe nada falso a seu respeito. Mas agora vamos começar comentando o versículo 19 do capítulo 7. Diz assim, Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Jesus os encostou contra a parede com a pergunta, por que vocês procuram matar-me? Vocês sabem o que a multidão respondeu? Você está endemoniado. Quem está procurando matá-lo? Observe esse trecho do Evangelho de João, que pode variar um pouco de tradução para tradução, mas o que percebemos é que aquele povo que discutiu com Jesus era bem heterogêneo. Havia fariseus, sacerdotes e alguns mestres da lei. Às vezes o texto se refere a eles apenas como judeus. Às vezes a Bíblia se refere ao povo e outras vezes à multidão. O fato é que, no meio dessa discussão, eles disseram, você está endemoniado. Quem está procurando matá-lo? Os teólogos acreditam que quando João se refere à multidão ou ao povo, está falando daqueles que foram para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, como a Nova Versão Internacional da Bíblia traduziu. Essas pessoas não tinham uma convicção firme a respeito de Jesus e não tinham muito conhecimento sobre o que estava acontecendo entre Jesus e os judeus, quer dizer, os sacerdotes e fariseus. Segundo alguns desses teólogos, quando João se refere aos mestres da lei, também está falando dos sacerdotes e fariseus. Outros acham que quando João se refere aos judeus, está falando dos que eram de Jerusalém e que não sabiam o que estava acontecendo entre Jesus e as autoridades, mas estavam do lado dos mestres da lei, ou seja, dos fariseus e sacerdotes. De qualquer forma, eles eram opositores de Jesus e tinham uma atitude preconceituosa contra ele. Já a multidão, ou o povo, não era assim. Eles eram peregrinos vindos de todas as partes do mundo. Os líderes religiosos, as autoridades ou mestres da lei eram aqueles que estavam planejando matar a Jesus. Apesar de ter sido a multidão quem disse, você está endemoniado, quem está procurando matá-lo? Eram os líderes religiosos que estavam planejando matá-lo. Mas Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão,
embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam ao sábado, ou no sábado vocês fazem isso. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus estava discutindo com eles e, frequentemente, essa discussão versava sobre a lei de Moisés. A maneira como os fariseus, escribas e saduceus interpretavam a lei de Deus ou a lei de Moisés era completamente diferente da maneira como Jesus a interpretava. E a diferença era a seguinte: antes de Jesus aplicar a lei de Deus, a qual ele aceitava e aplicava plenamente, ele a passava pelo prisma do amor de Deus. Só então aplicava a lei na vida do povo, só depois de passá-la pelas lentes do amor de Deus. É claro que Jesus sabia perfeitamente que toda a lei de Deus surgiu do coração cheio de amor do Deus Pai, e por isso o espírito da lei sempre será o amor de Deus pelos homens e o interesse pelo seu bem-estar. Vamos repetir. Antes de Jesus aplicar a lei de Deus na vida do povo, ele sempre a passava pelo prisma do amor de Deus, porque este era o espírito da lei, este era o intento da lei. Por isso, a interpretação e aplicação corretas da lei deveriam sempre ser influenciadas por esta visão. Mas os líderes religiosos não faziam isso. Eles eram extremamente legalistas e não se importavam se esta posição ia ajudar ou prejudicar o povo. Por causa da aplicação que faziam da lei de Deus, aplicavam a lei ao pé da letra e ainda inventavam outras leis. Você deve estar lembrado que quando estudamos o capítulo 5, vimos que Jesus deliberadamente infringiu a lei do sábado. Depois de curar um homem no sábado, ainda o mandou pegar a cama sobre a qual costumava ficar e carregá-la pelas ruas em frente ao templo. E a lei do sábado dizia que ninguém poderia carregar nada aos sábados. Por isso os líderes religiosos, quando viram aquele homem que tinha sido um inválido durante 38 anos, carregando a sua cama em frente ao templo, nem se importaram com o fato dele estar bem ali na frente deles, pulando e louvando ao Senhor. Isso para eles não tinha a menor importância. Eles nem sequer perguntaram como tudo havia acontecido, como o homem tinha ficado curado. Eles apenas disseram: meu Senhor, o Senhor está infringindo a lei. Hoje é sábado. Eu não me conformo com essa dureza de coração. Jesus fez isso de propósito porque queria iniciar essa discussão com eles. Ele queria enfrentá-los e encostá-los na parede com a pergunta que acabou fazendo. A lei de Deus dizia que toda criança judia, todo menino judeu, deveria ser circuncidado no 8º dia de vida. Às vezes o 8º dia da criança caía num sábado e mesmo assim eles circuncidavam o bebê. Uma vez li um artigo que afirmava que a razão para não haver tantos alcoólatras entre os judeus como há entre os gentios é porque durante a cerimônia de circuncisão eles molham um guardanapo com um pouco de vinho e o colocam na boca da criança. Por isso, segundo esta matéria, o menino judeu associa a dor que passou quando ainda era bebê com o álcool e por isso, quando cresce, não se inclina a beber. Mas isso é um detalhe. O que devemos lembrar é que se no dia da circuncisão caísse num sábado, eles circuncidavam a criança. Se o boi caísse em uma valeta, eles tiravam o boi, mesmo que fosse um sábado. Eles não deixariam o boi morrer só porque o dia era um sábado. E foi exatamente essa a argumentação de Jesus naquele momento. O que Jesus queria lhes mostrar é que a lei é boa e visa o bem-estar do homem. Eles deveriam entender o espírito da lei antes de aplicá-la à vida do povo e não interpretá-la ao pé da letra. Jesus queria que eles parassem de julgar pela aparência e passassem a exercer o julgamento com justiça. O que aprendemos com esse episódio? Vamos agora retomar as perguntas básicas do nosso estudo. Vamos? Primeiro, que é Jesus? Ele é o homem cujo ensino veio de Deus. Ele é o homem que apresenta a palavra de Deus e não uma palavra própria. Sua obra não é uma obra própria. Sua palavra não vem dele, nem a sua obra.
Ele faz sempre o que agrada ao Pai. Tudo o que faz e tudo o que diz expressam que ele e o Pai são um. Este é o Jesus do capítulo 7. E como ele é quem ele pode afirmar o seguinte: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Isto nos leva à segunda pergunta. O que é fé? Fé é primeiro se colocar e se dispor a obedecer e depois entender. Fé é praticar primeiro e depois saber. Fé é entender a importância de comprometer a nossa vontade. O conhecimento vem depois, porque o conhecimento é resultado de praticar e obedecer, não o contrário. O praticar não é resultado de conhecer. E por último, o que é vida? Vida é descobrir que é mais feliz o que dá do que o que recebe. Vida é fazer todas as outras descobertas através da obediência ao ensino de Jesus. Vida é abraçar o ensino de Jesus com a determinação de quem acredita que este é o único caminho que vale a pena conhecer. Pense em todas as mudanças que podem acontecer na sua vida como resultado de buscar a palavra de Deus, principalmente a palavra anunciada por Jesus. Procure entender quais eram os valores de Jesus e quais devem ser os nossos valores. Pense no tipo de vida que adquirimos quando fazemos isso. Este é Jesus. Isto é fé, isto é vida, de acordo com os primeiros 24 versículos do capítulo 7 de João. Quero terminar o programa de hoje mencionando como Jesus tinha muitos diálogos amigáveis com seus discípulos, por exemplo. Ele teve o Sermão do Monte, o Monte das Oliveiras, lembram? Nos capítulos 24 e 25 de Mateus. O maior sermão de Jesus, o Sermão da Última Ceia, registrado nos capítulos 13 a 16 do Evangelho de João. Bom, se você prestar atenção, vai observar que estes sermões, na verdade, foram conversas que Jesus teve com os seus discípulos. Jesus também ensinou através das discussões que ele teve. Ele teve uma discussão muito séria com os líderes religiosos dos seus dias. E o mais importante, Jesus mostrou o amor especial que tinha por cada um daqueles que estavam à sua volta. E desta forma, sem dúvida, ele expressou o seu amor, o amor que o Pai tinha colocado em seu coração, ao ponto de estar disposto a dar a própria vida, a entregar-se como sacrifício vivo por cada um de nós. Nós vamos encerrando o programa aqui hoje, mas esteja conosco no próximo. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.